Olá amigos, seja bem-vindo ao meu canal EPS, Estudo de Pesquisas Paranormais e Sobrenaturais, TV UFO, EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade, e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Em muitas tradições religiosas, há ritos sagrados para exorcizar os demônios dos corpos dos aflitos. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? E eles realmente são seres do mal? Ou será que podem ter uma outra, talvez uma missão ainda mais profunda? A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra.
já há milhares de anos ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano, para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E se for, será que eles podem ser visitantes de outro planeta? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa: o olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Mas muitos afirmam que seu verdadeiro propósito era encontrar relíquias religiosas perdidas, escondidas no monte do templo. E durante seu tempo em Jerusalém, eles passaram de uma relativa obscuridade à ordem mais poderosa das cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim
Os demônios, de muitos modos, são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa-Cruzes, Maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? Será que os relatos recentes de encontros entre seres humanos e estranhas criaturas reptilianas poderiam servir de prova de que nossos ancestrais répteis ainda existem? Mas se existirem, qual será o objetivo deles? E se existe alguma espécie de batalha entre várias raças extraterrestres? E se os reptilianos foram obrigados a fugir para baixo da Terra, longe da nossa civilização, por causa de outros extraterrestres que, de certa forma, ganharam a guerra pelo planeta Terra? Many authors believe that the reptilian Anunnaki warriors of ancient Sumeria, who invaded the Caucasus Mountains, have secretly continued to control mankind via the worldwide network of secret societies which are loosely described as the Illuminati. Professor John Mack of Harvard University made a detailed study of people who claimed they had been abducted by aliens. In his book, John Mack studied abductees who said that the grey alien is actually a genetically engineered reptilian who invade planet Earth on a regular basis and collect human DNA as part of a plan to breed an alien-human hybrid race who will serve an extraterrestrial elite. More ancient than the Mayan kingdoms of Central America, older than ancient Greece, and predating the pharaonic dynasties of Egypt, the Sumerian Empire was formed more than 6,000 years ago, stretching from the Indus Valley region in Pakistan to the capital called Uruk. Sumeria is known as the cradle of civilization. It was here that white-skinned peoples from the Caucasus Mountains
spread a worldwide cult of blood ritual and magic to the rest of the world. Two authors, Zecharia Sitchin and the British genius John Marco Allegro, who translated large parts of the Dead Sea Scrolls, studied ancient Sumerian clay tablets, which were discovered at Nineveh in the 1800s. These clay tablets told the history of the Sumerian Empire, an empire which was formed by invading aliens called the Anunnaki. Sumer's original name was Ki-en-Gir, which means the land of the kings with blazing rockets. The Sumerian clay tablets describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria, the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history. Shaman elders speak of beings from the stars called the Bacti, who invaded planet Earth before even dinosaurs existed. Right at the point when planet Earth was just forming. The Hopi shaman elders make little dolls which represent spirits of their elders and spirits of the earth. They also make dolls which represent the spirits of the star gods. These dolls are called Kachinas. According to shaman legends, the ancient Bacti genetically manipulated animals and created mankind. The Bacti aliens told early man that they were here to control the development of civilization and that there were many other aliens who wanted to invade planet Earth.
3,500 years ago, during the reign of King Thutmose III, ancient Egypt was invaded by spherical UFOs which were described as circles of fire. According to ancient papyrus, these spherical UFOs filled the sky for several days. In his fascinating book, British author Matthew Deleuze shows photos of strange alien reptiles, some with the bodies of apes and heads of lizards. These can be found on the walls of the Temple of Hathor at Dendera in Egypt. Here we see reptilian humanoid creatures alongside pharaohs and bird-headed beings. Strange giant light bulbs, possibly some form of plasma beam weapon, can clearly be seen at the Temple of Hathor. Inside these strange devices, there are serpents. This is possibly a pictorial message that this alien plasma technology was given to the elite of ancient Egypt by a serpent or reptilian race of aliens. Like the Antikythera mechanism from ancient Greece and the Baghdad battery, this plasma technology was a closely guarded secret technology reserved for the use of the elite in ancient Egypt. Just as we see today, the royal political elite have secret underground bases harboring secret stealth technology and flying saucer-type craft. According to Colonel Philip J. Corso, back-engineered alien technology is a jealously guarded secret by the rulers of mankind.
international network of secret societies to honor and control the government and military officials who work on secret projects for the elite. In fact, the oldest secret society known to mankind was formed in ancient Babylon and is called the Brotherhood of the Snake. The ruling elite of ancient Egypt fashioned their bodies so that they resembled aliens. All over ancient Egypt, serpents, snakes, and reptiles are associated with kingship and power over the human population. New kings had their bodies massaged with a special potion which contained crocodile fat. This was a worldwide cult of the crocodile, a reptilian species which has kept its original form since before dinosaurs walked on land. The crocodile is pictured alongside the Wangina creator spirits of Western Australia. Reptiles have always been associated with a race of hidden masters. Many occult traditions which are related to the birth of Freemasonry speak of the hidden masters. Some occult historians and authors claim that a group of hidden masters control world international Freemasonry. Ancient Masonic texts suggest that these hidden masters are in actual fact alien spirits from another world. Some Masonic texts say that the secrets of how to control and influence society and politics from behind the scenes was passed to the elite of Freemasonry from a race of reptilian aliens who invaded planet Earth and landed in ancient Iraq more than 12,500